não dá mais pra ele não, hein? Cuspiu o protetor, não dá mais pra ele, hein? Tá difícil. Aí o golpe de direita. A sequência no queixo, tá Grog. Joelhada! E cheio! Cruel demais! Saudações, internautas. Hoje é dia de Passageiro da Agonia, episódio de número 0. O título eu vou deixar pro meu colega falar aqui pra vocês. Então, gente, é o dia da guilhotina e aqui eu sou Pedro Guazelli, eu tô aqui com o Eduardo Barbieri e a gente tá aqui pra trazer umas informações sobre o mundo das lutas. Então a gente vai começar a nossa pauta com o UFC do final de semana. E o UFC foi 329, do McGregor, já tá todo mundo sabendo, né? Eu acho que todo mundo que acompanha o UFC, ou até quem não acompanha, ficou sabendo do retorno, né, do Conor McGregor. Que na minha opinião, assim, foi... Não poderia ter sido melhor, né? Eu odeio o cara, né? O estuprador Conor McGregor. Eu acho que foi até melhor ele ter sido humilhado do que se ele tivesse sido espancado, né? Porque quando o cara é espancado ainda tem um pouco de honra, assim, né? O cara ainda sai por cima. Então, eu tava falando com um amigo meu que é lutador aí, saudações ao Miguelito da DK1, e ele nem sabia, e eu fui atrás que ninguém sabe dessas notícias gringas, né? Parece que a mídia dá uma abafada, que o McGregor, não é que ele é réu num caso de estupro, ele tem uma condenação civil. Foi tão grave esse caso dele, eu não lembro o nome da menina, que tiveram que retirar objetos de dentro dela com fórceps. O legista do caso, eu não sei o nome o médico que cuidou do caso, falou que nunca tinha visto lesões semelhantes em casos semelhantes. Sim. Então, eu acho que eu tenho um lugar pra falar aqui, porque eu era super fã do McGregor. Confessar que quando ele surgiu, eu era o maior fã, acompanhava tudo, vi ele demolir o Max Brimage, vi a ascensão, apostei nele contra o Chad Mendes, apostei nele contra o Aldo. Então, sim, que é o maior crime, né? O Aldo é outro cara também, né? Que não dá pra falar muito do cara, mas tudo bem. Mas ele não é um criminoso condenado, é verdade. Vamos deixar isso explícito. Então é o seguinte, eu era muito fã do cara, vi ele ser campeão e vi toda a queda. E me impressiona muito, assim, toda essa descida rumo à loucura do McGregor, né? O cara foi de um campeão treinado que não fazia festa, que era um cara trabalhador, pra um maluco usuário de droga sem controle. Nada contra os usuários de droga, só o jeito sem controle e agredindo os outros, assim. Agrediu o idoso, sim, agrediu mulher. Festa. O cara fez o bico da violência. Eu queria que ele apanhasse muito do Max Holloway. Porém, pra mim, a segunda melhor opção, fora ele apanhar muito do Max Holloway, da vingança do Max, seria essa, que é uma lesão horrorosa. Sim, uma lesão patética, né? Pô, a primeira vez que o Conor McGregor perdeu e saiu sem falar merda, né? Isso é muito satisfatório também de ver. E nem brigou com ninguém. Nem brigou com ninguém, né? Ficou de xereca, né? Digamos assim. Então, gente, seguindo o dia da guilhotina, eu queria falar de um lutador aí que por vezes é muito subestimado, o Paddy Pimblett. Então, o Paddy é um cara que por muitas vezes falaram de furos do jogo dele, mas impressionante, né? Um cara subestimou ele, tipo, deu pra ver que... Qual é o nome do adversário dele mesmo? O cara que é bom é o Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis. Subestimou nitidamente o Paddy Pimblett e pagou por isso. Sim. Fala mais da finalização, Dudu. Não, foi guilhotina, Dudu? Foi um triângulo de mão, né? Mas foi estilo guilhotina. Foi bem parecido, inclusive, com a finalização do Abus Magomedov da semana passada. Que é essa guilhotina barra triângulo de mão jogando a perna assim por cima, né? Estamos sendo um comeback da guilhotina no MMA. Porque eu acho que é aquele tipo de coisa que as técnicas elas caem em desuso. Porque o pessoal aprende a defender muito bem. E aí, depois de um tempo, todo mundo só assume que ninguém mais faz guilhotina e ela acaba reacontecendo, né? Tipo, elas vão voltando, assim, pra moda as técnicas, né? Recorrentemente. E como eu disse, dá pra notar que o cara desvalorizou a capacidade ofensiva do Paddy Pimblett, né? Ele deu um double leg bem sem setup, com a cabeça por fora. E tipo, pô, o Paddy Pimblett é um cara que, assim, tudo bem que no UFC ele encontrou alguns adversários mais à altura. Mas no circuito nacional, ele era um monstro. Esse cara é destruidor, entendeu? Não, e sem falar que a última derrota dele, né, foi pro Justin Gaethje, que todo mundo achou que o Justin Gaethje tava na merda, mas ele provou agora o contrário também, lutando contra o Topuria, né? Pô, que ganhar do Topuria não é qualquer merda, né? Paddy Pimblett contra Charles do Bronx. Essa é a luta pra mim que tem que fazer. Pô, eu acho que essa luta é boa mesmo, porque vai dar chão, né? Vai dar chão e eu acho que o Charles é melhor de chão que o Paddy Pimblett. E eu acho que independente do que der de resultado, sou muito fã do Charles, mas é uma luta que vai ser uma luta muito boa. Sim, acho que vai ser uma boa. Próximo tópico! A gente tem que falar do Bob Knuckles, que também apareceu nesse evento 329, né? Quem é Bob Knuckles?
O Robert Whittaker, ele já tá aí, né? Já tá velho, coitado, né? Tá lutando aí pra pagar a mensalidade, pra pagar aluguel. É uma brincadeira. Ele subiu de peso, né? Eu fiquei bem assustado no começo, porque ele tava tomando um atraso no wrestling, mas o boxe dele é muito limpo. Não, né? ele é muito bom de trocação. Muito bom de trocação, E assim. fica provado uma coisa. As categorias de cima são horríveis. São horríveis. Não, até que não, cara. Pô, eu achei que não. Eu achei que o outro cara até que foi bem. Eu esperava menos do... Mas então, tu ucraniano. esperava menos, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, quando um lutador é técnico, a luta chega na metade, entendeu? Sim, sim. Categorias que os lutadores são menos técnicos, têm menos, né, amplitude, assim, técnica, as lutas são definidas muito cedo ou quando os dois caras estão mortos de cansados. E os lutadores, né, de categorias que são mais técnicas, os caras conseguem arrastar o cara pro meio da luta. Sim. E nesse mid-range, né, conseguir definir o combate. Próximo tópico! Agora com a redução, né, dos testes de esteroides, estamos com uma perspectiva de melhora nas categorias de cima, né? Talvez a gente consiga voltar ao que era antes. Inclusive teve 2 lutas de peso pesado que foram bem impressionantes, que foi daquele filho da puta do Josh Hockett no... Ah, você tá falando do UFC Casabranca, né? Não, antes ainda. Aquele que ele estreou contra o Curtis Blades. Que era uma promessa o Curtis Blades É. da antiga e ficou na promessa, Ficou na né? promessa. Não, virou porteiro, né? Virou Curtis Blades porteirinho? virou porteiro. Virou É. porteiro ou virou escada? Bah, eu acho que porteiro. Porque ele ainda tem mão, né? Não Ainda é que nem o tem Derek Johnson. Derek Lewis. Não, Derek Lewis, perdão. O Derek Lewis é escadinha. É uma pena. É, hoje em dia ele é escadinho. Mas enfim, já que tu falou do UFC Casabranca e a gente tá falando do Conor Estuprador McGregor, eu acho que é impossível a gente falar dos eventos do UFC sem lembrar que, assim, isso do McGregor não ser, tipo assim, não tem que o UFC divulgar o cara como criminoso, mas nenhum jornalista fazer nenhuma pergunta referente a isso, isso não ser um problema na mídia. Eu não tô nem dizendo que impeça um cara de lutar, não é esse meu ponto. Eu tô trazendo aí um jornalista, o Luke Thomas, que falou que isso impressionava muito ele, que não era feita nenhuma pergunta sobre um caso importante. E daí, falando com alguns amigos daqui, eu percebi que não chegou na mídia daqui. Então, poxa, né, o jornalismo, né, teria que fazer o trabalho de fazer as perguntas, né, e fazer as perguntas difíceis. Mas eu acho que hoje em dia é tudo meio cooptado, assim, né, pelas grandes empresas. Tanto o teste de drogas também, que é interno do UFC, eu acho que o jornalismo e a repercussão midiática também É um muito jornalismo controlado. totalmente marrom, totalmente interno. Né? Totalmente interno, né. Eu acho que marrom no sentido mais dessa coisa que hoje em dia o UFC ele é muito um negócio de popularidade, né. Que toda essa questão dos rankings e tudo mais é mais ilusório. Sim, é mais importante o cara ter seguidores no Instagram do que ele ser um lutador que tá atualmente ranqueado e bem, né? É, com certeza. O McGregor, se ele tivesse ganhado essa luta, eu não duvido que daqui a 1 ou 2 ele estaria lutando pelo título, sabe? Se tivesse sido uma boa luta. Porque o cara traz mídia, né? E já que a gente falou dos crimes do McGregor, vamos falar um pouco sobre ele e falar um pouco dessa ascensão e queda do McGregor, né? Era um cara que teve uma ascensão meteórica, foi o primeiro campeão de 2 cinturões e de um jeito incrível, né? Nocauteando. E o que acontece? O McGregor não luta há 5 anos. McGregor, a última luta do cara, ele foi que ele quebrou a perna com o Dustin Poirier, não foi? Então, se tu for ver 5 anos pra quem tá treinando, se tu conhece alguém que treina, tem amigos que treinam, a gente tem a sorte de conhecer lutadores do UFC, 5 anos é uma eternidade. 5 anos o cara se aposenta. Sim. É uma vida. 5 anos é uma vida. Há 5 anos atrás eu tava lutando. Há 5 anos atrás eu tava lutando em campeonato e fazendo pódio. Agora eu tô, no máximo, perdendo pra um faixa azul na academia. Sim. Então, assim, quem tá dentro da luta, quem convive, sabe que é muito diário, é muito semanal e é muito, no máximo, mensal. Que os bons lutadores, eles estão treinando o tempo todo e não fazendo festa sem parar. Sim. Tem uma exceção agora, né, que eu quero ver até onde que vai, que é o Carlos Prates. Talvez ele seja a última chance Dos do atleta festeiros? festeiro, né? Talvez o Mas eu último discordo sonho. de ti, eu acho que o Carlos Prates, ele treina muito sério. Com certeza. Isso é inegável, pô. Só ver o cara na luta, né? É E inegável. ele fala sobre isso, ele fala que ele faz as coisas dele, mas ele participa de todos os treinos. Então eu queria mandar um salve pro Carlos Prates aí. Não, eu sou fã do cara também. Meu lutador preferido da atualidade. Atualmente o brasileiro, assim, tirando Tá tirando o nosso o amigo. Vinícius Lock Dog, aí o Carlos Prates eu acho que é o meu lutador preferido da atualidade mesmo. É um lutador incrível, assim, então eu acho que é diferente no caso dele. Eu acho que ele é um cara que faz festa, mas ele faz festa nos intervalos, entendeu? Tipo assim, o cara aproveita bem o tempo que ele tem nos intervalos das lutas. E depois? Então, depois da pausa pro café, a gente tem que falar do Mário Bautista contra o Corey Sandhagen. Sim. Então,
Primeiro eu queria dizer que pra mim o Corey Sandhagen sempre foi um lutador que eu fiquei de olho. Sempre achei ele um cara, tipo, muito versátil, assim, com um estilo de luta que eu gostava de olhar. O cara troca bem, o cara é bom de chão. E por que essa luta valoriza um lutador que a gente conhece? Por causa da performance do Mário Bautista, né? O cara mostrou que ele é sinistro, na real. Eles fizeram aquela luta event do Mário Bautista contra o Vinícius, só que o Vinícius, infelizmente, não tava na melhor condição física, né? Tem a questão do corte de peso também, que é... Ele tava machucado também, né? Tava com o braço quebrado, e tem a questão do corte de peso, que era absurdo o corte de peso que ele fazia, realmente. Agora que ele subiu de categoria, a gente tá esperando. Já fez uma luta, mandou bem. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente tem treinadores em comum, né? Com o Vinícius, aí o Prego ou o Lock Dog. É um cara que a gente acompanha de perto há um tempo. E assim... Poxa, eu já vi esse cara, o que eu já vi esse cara fazer em treino, assim, desde afrouxar dente de pessoa em guilhotina, que a pessoa bateu, não é que a pessoa não bateu e quebrou os dentes. Então é um cara que tem uma fisicalidade incrível, muito acima da média. É um cara que bate, onde ele bate não cresce mais cabelo, como a gente costumava dizer. Sim. Bate em peso pesado, bate em peso médio. Não, sobra porrada, né? Sobra porrada. Então, o Vinícius é um cara que eu acompanho desde bem antes do UFC, né? Então eu vi ele no circuito regional, eu vi ele no circuito nacional, eu vi ele nos Emirados Árabes, né? Ele subindo e subindo e subindo. E assim, e não só ele tendo essa estrela, como as pessoas acreditando, né, no trabalho dele. Ele é um cara que treina mais que todo mundo. Ele, tipo, além das qualidades de talento, ele é um cara que treina muito sério. Sim. E por que essa vitória do Mário Bautista valoriza muito ele? Porque assim... Ele perdeu por um dos caras top da categoria, machucado e com corte de peso grande. O que eu fico triste do Prego ter subido de categoria é que agora eu queria ver Corey Sandhagen contra Prego. Sim. Então eu quero que o Corey Sandhagen suba de categoria. Sim, pode ser. Isso seria o ideal. Eu acho que essa seria a luta perfeita pro Prego. Coisa que eu acho meio... Desculpa te cortar aí. Não, pode mas uma coisa que me incomoda muito do Prego é que, pô, o cara tem nocautes incríveis, assim, mano. Tu vai ver as lutas dele no UFC, são muito impressionantes. E ele tem que fazer muitas lutas pra conseguir uma luta de expressão, né? Que tem alguns outros lutadores, que nem eu falei, pela presença midiática, que na primeira e segunda luta, pô, o próprio Gabe Stevenson, só por ele ser apadrinhado do John Jones, esse cara, inclusive, também tem um caso bem problemático, não sei se tá ligado, mas enfim, fecha parênteses. Depois a gente pode falar disso. Depois a gente pode falar disso, mas é isso, né? Que é um cara que o Vinícius, ele tem que trabalhar dobrado, né? Que eu acho que é uma coisa que ele, infelizmente, tá acostumado na vida dele, que ele tem que trabalhar mais que todo mundo pra conseguir os caminhar 80 km pra treinar. É isso. Bom, uma apagaçãozinha de pau aqui, mas é isso, né? O cara é foda, não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer. E assim, isso é aquela coisa, né? É lutador do Brasil, claro. Ele ainda não é famoso que nem um Poatan da vida que vai poder fazer menos lutas e tal. Mas é isso, se o cara não é muito famoso, muito reconhecido na mídia, ele vai ter que trabalhar muito mais. E eu fico triste só que não seja uma meritocracia, né, como os caras advogam, sim, né? Sim. É simplesmente quem eles escolhem que tá na mídia. E eu acho que nesse sentido o Vinícius é um cara que faz um esforço gigante. Criticam ele, inclusive no Brasil, muitos fãs criticam e não entendem que o cara tá ali vendendo um produto porque ele precisa, pessoal, olha só, ele precisa se aparecer, ele precisa fazer um personagem, e eu não tô dizendo nem que é um personagem que não é ele, mas é necessário que ele faça isso, senão o UFC não quer gente que não vende. Sim. Então ele precisa encher o saco dos caras, precisa ficar fazendo historinha. E assim, ó, é um cara que trabalha duro, é um cara que trabalha sério e é um cara que tem carreira. Tem louco que tem metade das vitórias, metade das finalizações. E como o Dudu aqui falou, tá mais longe, né? Porque é americano, porque é não sei o quê, porque é protegido de John Jones. Então fica mais esse salve aí pro Vinícius, que, poxa, tem condição de ser dos top da categoria. Eu fico feliz que ele tenha subido. Só queria ter visto essa luta. Corey Sandhagen versus Vinícius Lockdown, que seria lutaço. Eu queria fazer um disclaimer aqui também, que apesar de a gente conhecer o cara, as nossas opiniões absurdas não tem nada a ver com ele também, tá? São coisas diferentes aqui. Não, por mais que a gente conheça, esse podcast não tem nenhuma relação com o Vinícius Lockdog ou com a sua equipe. A única coisa que a gente tem em comum, fora adorar o cara e adorar o estilo de luta dele, é que nós temos o mesmo treinador de wrestling. Que também, até o momento, não tem nada a ver com esse podcast aqui. Mais ou menos. Então aí, pra quem não conhece, ó, melhor treinador de wrestling do sul do Brasil, talvez do Brasil, Fábio Henrique Paim Flores. Então você pode treinar com ele tanto na academia dele na Zona Sul de Porto Alegre, quanto no ginásio de artes marciais, quanto na Sombra Team.
Fechou então, temos até um jabá. Acho que a gente faz mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Pausa pro cafezinho. Vamos então pro último bloco no nosso giro pelo MMA regional aqui, né, do Rio Grande do Sul. Que apesar de muitas pessoas não levarem em consideração o Rio Grande do Sul, a gente tem uma baita cena de MMA, como a gente já falou, estamos com um lutador no UFC agora. E, se Deus quiser, em breve teremos outros também, né? Porque, pô, a equipe aqui é forte. E temos com esse evento novo que a gente mencionou anteriormente, que é o MFC, que está movimentando bastante a cena. Já trouxe grandes nomes, vai trazer nomes maiores ainda. E vai acontecer agora mais uma edição, a 6ª edição, no dia 8 de agosto. É um evento bem profissional. Inclusive, um de nós dois aqui, o Pedro, vai ser juiz desse evento. Mas não é por isso que a gente tá promovendo, né? A gente tá promovendo porque o evento tá xarope mesmo. Pô, e pessoas que a gente convive diariamente, assim, vão lutar e vamos estar lá pra apoiar, né? A importância desse evento pra cena regional tem que chamar atenção pra ela, porque assim, é a 6ª edição do MFC e eu acho que o evento conseguiu realizar através de repetidas edições novamente a formação de quadros do MMA aqui no Sul, né? Que a gente sempre teve bons lutadores, mas acabava, tipo, a cena do MMA sendo restrita ao Norte, ao Nordeste, ao Centro do Brasil, a São Paulo, sabe? Uhum. Sendo que todo mundo sabe que tem excelentes lutadores aqui do Sul, sempre teve um celeiro bom de lutadores, de atletas, né? Então, queria falar um pouquinho, né, da minha atuação como juiz ali. Eu não sou juiz de centro, né? Eu sou um dos juízes laterais que dá pontuação no evento. E como muitos atletas da própria equipe do Sombra competem, né? Eu sou de outra equipe e fui chamado para ser um juiz imparcial ali. E eu queria só dizer que eu fui por muito tempo analista da Fight Analytics, né? Muito tempo eu fiz as contagens de golpe e eu levo isso para as lutas, né? Eu faço todas as minhas lutas, eu faço uma análise baseada em contagem de golpes e de contundência, né? Eu nunca faço uma análise puramente subjetiva. Então, se tu tem uma discordância comigo, tu tá errado. Porque eu contei os golpes, eu ouvi os golpes e eu vi o efeito deles. E, enfim, gente, eu queria só chamar a atenção que é um evento muito legal, muito massa. E vai ser aqui, vai ser em Porto Alegre, esse o último foi em Canoas, eu acho. Sim, vai ser no Clube Farrapos. E vai ter vários lutadores de expressão regional e nacional. Então, aí tu conhece uns, né, Dudu? Tem aí o Golden Boy, que tu falou que já conhecia. Uhum. Vai lutar o Zebrovski, que eu lembro da minha época, tipo assim, de ver ele lutando vários eventos. Já lutou contra caras muito expressivos. Vai lutar o Madeira. Vai lutar o Boaventura aí, que é outro parceiro nosso, vai lutar contra o Taquara. Então, vai lutar uma série de lutadores, tanto aqui do Sul quanto do Brasil inteiro. E eu acho que vai ser um evento imperdível, assim. Sim, na última edição a gente teve até ex-lutadores do UFC, né? Assim, até perdeu, né? O Sim. atleta aqui do Sul levou pra casa o caneco, né? Sim. Bateu o brinde do lutador do UFC. E, inclusive, aí um cara de grande expressão, o José Santos, tá sendo muito bem cotado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o organizador do evento, que é o Rafael Sombra, ele aproveitou uma pauta tri importante no último evento. Ele levantou a bandeira da violência contra a mulher, né, de proteger as mulheres contra essa violência diária. Então eu queria mandar os parabéns aí pro Sombra pela iniciativa. E ele sempre tenta botar lutas femininas em destaque aí. Então isso eu acho que ele tem acho que vem em boa hora, assim, essas iniciativas que ele faz. E puxando o gancho da violência contra a mulher, e também o que a gente falou no início ali do Conor McGregor e do Dustin Poirier, a nossa deixa final vai ser meio bad. Vamos falar de saúde mental e MMA e de como vários lutadores aí, caras até jovens, estão sendo afetados por problemas de demência, problemas às vezes também não relacionados à demência, mas a violência. Às vezes até coisas beirando esquizofrenia, né? Que nem o caso do BJ Penn. Pô, o cara é muito novo pro tipo de sintoma que ele tem, enfim. Então isso tem a ver um pouco com o tipo de público que a prática do MMA atrai, das lutas atrai, né? Em geral são pessoas que tem uma estatística que traça pessoas com transtorno de déficit de atenção, pessoas com bipolaridade, borderline. Então, o que eu queria chamar a atenção aí, pessoal? Doença e condição mental não é brincadeira. Tem tratamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem tratamentos, como é que se chama? Públicos, né? Não só públicos, mas fora da rede pública, que é... Social, valor social. Um valor social, gente. Então, por favor, levem a sério a saúde mental. Às vezes, só um tratamento medicamentoso e um acompanhamento já liberam a gente disso.
Então, poxa, pra mim é muito triste ver um cara que nem o Dustin Poirier, que é um lutador que eu admiro há muitos anos. Sim, um cara que nunca fez nada de errado na vida dele, entre aspas, assim, né? Nada de criminoso, era um cara cara- de gente boa, né? Era um cara que era ligado a projetos sociais e tal, e o cara tá tendo surtos em aeroporto, tá brigando com guardinha. Sim. E já que tu falou do Gable Stevenson antes, o John Jones é um cara que teve vários surtos, várias questões com a polícia. Sim, ainda tem atualmente, né? Recentemente teve aquele vídeo dele ameaçando o cara no trânsito também. Então, gente, por favor, a saúde mental é muito importante. E quem toma porradinha na cabeça, que nem a gente, tem que estar ligado nisso. Tem que estar falando com os seus médicos, tem Tem que que ter tá, acompanhamento, não dá? tem que ter acompanhamento. Não é normal. E uma coisa que também que o pessoal entende é que às vezes não é normal tu ficar com raiva o tempo inteiro, entendeu? Querer sair na mão com todo mundo. Tipo, pô, isso não é uma coisa saudável, não é um mindset saudável, né? Então, às vezes, se tu se sente assim, sempre raivoso, às vezes... Claro, a luta é uma excelente forma de tu lidar com essa violência, assim. Mas isso não é uma coisa saudável, né? Pra nenhum ser humano, a longo prazo, pode trazer consequências graves, assim, não é... É, pessoal, a gente tá falando não só de consequências altamente particulares e pessoais, né? Poxa, tomar um tiro aí, né? Talvez até de um policial ou de alguém que tá armado, mas também pros outros, né? Quem que quer viver uma vida cercada de violência. Então fica o recado aí que a melhor violência é aquela sob controle, que a gente pratica no tatame ou dentro das grades. O esporte de combate, aí as lutas são incríveis e a gente tem que deixar elas no lugar delas, que é dentro do tatame, dentro do cage, e o palestrinha tá encerrando sua parte. Isso aí. Não, e eu, só pra complementar, eu acho também uma coisa importante, já que a gente falou do MFC e dessa questão do... É levar o MMA como um esporte sério, né? Não que nem, por exemplo, o Moicano fez aquele evento dele, aquela palhaçada de, bolsonarista versus... Que é freak show fight, né? Tipo, isso é uma coisa que eu acho que é danosa, tanto pra imagem do esporte, quanto pra imagem dos atletas, né? Associar com uma palhaçada, assim. E eu acho que é muito significativo a gente trazer essas iniciativas profissionais, assim, né? Esportivas mesmo. Porque no fim das contas é isso, né? Não pode ser uma... Se tu vai fazer uma luta de influencer pra chamar atenção, que tu leve o esporte em todo... Exatamente. Em todo card, assim, pra, né? Daqui a pouco aquilo dá um dinheiro, mas tem lutadores legítimos ali em todo card. Não é o caso desse evento do Moicano. É uma perda de tempo. É realmente o Renato Money, né? É só isso que ele sabe fazer, então... Vai lá, meu. Faz teu money. Não, e agora tem uma técnica de filha da puta da semana, é a guarda-aranha. Se tu é jiu-jiteiro e tu faz guarda-aranha, eu te odeio. Abraço.